Olá, 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 seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos pensar e problematizar juntos aqui o porquê os conselhos que provavelmente você já recebeu e já também distribuiu aí ao longo da sua existência, por que os conselhos são completamente inúteis e não servem a absolutamente nada. Vamos pensar partindo de um ponto que é talvez não muito pensado. É óbvio quando uma pessoa dá um conselho. A vida, basicamente pensando em nós como esse pequeno corpo, como a nossa existência num sentido de ego, de pequeno corpo aqui, de seres humanos, eh, cada ser participa do que é chamado de fractal, ou seja, a realidade absoluta, ela se subdivide em infinitas, sem não tem como ser explorado totalmente, principalmente pela consciência humana, eh, essas infinitas subdivisões, do absoluto. Poderia-se dizer Deus, o tal, a energia suprema, enfim, todas essas emanações da fonte, né, de onde tudo provém. A partir dessas subdivisões, que são infinitas, nós participamos de uma pequena parcela de um fractal. Grosso modo, é como se a nossa vida participasse de uma cidade dentro da subdivisão das infinitas realidades que existem. E aí, por exemplo, a Cabala, o Cabalá, estuda isso a partir da árvore da vida, que é uma imagem muito famosa, e das suas subdivisões, chamadas Sephiroths, que são as esferas de níveis conscienciais onde você consegue atingir nessas subdivisões dos fractais da realidade. É lógico que a Kabbalah não chama fractal, chama Sefirot, que são as esferas dentro da árvore da vida, mas o princípio é o mesmo do fractal dentro das ciências, né, que se subdividem em porções que aparentemente são iguais, com pequenas diferenças, ou ad infinitum, né. Então, e o que que isso tem a ver com conselho? Você me pergunta. O que tem a ver com conselho é o fato de que cada ser humano, se você quiser talvez poder chamar até de mônada, ou seja, de cada consciência individual subdividida, tem acesso a uma pequena cidade ou fractal dentro da realidade absoluta. De tudo, do infinito inteiro que existe, você tem acesso a uma cidade pequena e cada ser individual, mônada, como não a mônada suprema, que é de onde ela tudo subdivide, mas as mônadas como as palavras são meio difíceis aqui de contemplar, mas, o ser individual, você como consciência individual de si mesmo, tem acesso a um pedaço de um fractal, como se fosse uma cidade dentro dessa realidade absoluta. E tudo isso para dizer o seguinte: a realidade a que você tem acesso, ou seja, que e também não é realidade, mas não vou problematizar esse ponto agora. Mas a realidade é que você tem acesso ao fractal, que você tem acesso, à cidade que você tem acesso do infinito absoluto, não é o mesmo, ou no caso não é a mesma cidade, não é o mesmo fractal, que o seu vizinho, que seu pai, que seu tio, que seu avô, que sua irmã, enfim. Cada ser individual, ao se individualizar, ele foi e gerou a sua cidade dentro do absoluto, do infinito cósmico. Ou seja, você tem acesso a um pedaço do infinito potencial da consciência absoluta, entende? Então,
E aí aqui é a conexão com o conselho. Como pode alguém vivendo uma certa cidade, um certo fractal, ou seja, uma certa experiência da suposta realidade, não vou problematizar isso agora, mas vivendo um pedaço do que pode ser dito de realidade, dizer para outro que vive outra esfera completamente diferente, que vive uma cidade, ou seja, um fractal, um pedaço condensado desse infinito, desse absoluto, que é completamente diferente. Então o que for dito é muito, é quase, digamos, um exemplo meio caricato, assim. Uma pessoa que nunca foi, por exemplo, e isso acontece à torto e à direito, se vocês prestarem atenção nas conversas, que temos ao longo da nossa vida e da nossa jornada. Mas pensemos uma pessoa que nunca foi, por exemplo, para o espaço ou, sei lá, nunca virou astronauta, não sei o quê, ensinando e dizendo para outro ser humano como é o espaço e como são os seres e como é viver sendo um astronauta e etc, etc, e que ele devia fazer aquilo porque não, entende? E mesmo que essa pessoa tivesse sido astronauta e foi e teve essa experiência, a realidade e essa cidade, como eu estou chamando aqui em analogia, tá, pelo amor de Deus, é uma analogia, essa cidade dentro do cosmos absoluto, esse fractal, esse recorte do infinito, não é o mesmo para outra pessoa. Ou seja, mesmo que ele tenha ido para o espaço, vivido como astronauta, tido essa experiência e falando da sua experiência, não tem como ele impor um conselho, uma forma de seguir e de experienciar o mundo para essa outra consciência individual que está vivendo uma outra cidade, um outro fractal, uma outra realidade, uma outra história, vem de outras encadeamentos e sucessões de realidades que não são desse astronauta. Mas muitas vezes os conselhos partem de um lugar, apesar do absurdo de a gente, inclusive se ele for um astronauta, mas o mais absurdo ainda é que muitas vezes os conselhos e as ideias sobre o que a vida do outro tem que ser partem de um lugar em que aquela pessoa sequer teve aquela experiência e nem sequer viveu, mas por um achismo, por uma, entendem a loucura dos conselhos? Por isso, se algum se talvez eu falei de algum modo difícil, rebuscado as palavras e os conceitos, se algo puder ser guardado desse vídeo é: não dê e não receba conselhos, nenhum dos 2. Nem dê, porque o que você disser aconselhando a vida de outra pessoa é a partir da sua perspectiva, da sua cidade, digamos assim, cósmica, espiritual, que você está vivendo, não o outro. Por isso é que os conselhos são inúteis. Completamente, completamente. Deixe a vida viver por si só e não a force dizendo ao outro: "Faça isso, faça aquilo, ou não faça isso, não faça aquilo", porque no fim das contas a vida vai fazer o que ela tem que fazer ou quer fazer, entende? A vida vai pelo caminho que tem que ir, independente de conselho ou não. Inclusive, talvez você gere mais confusão dando conselhos a uma pessoa, do que realmente esclarecendo o ponto que ela talvez precise ou tenha que viver para entender algum ponto da vida dela. E aí você mete pessoas e isso
Se a gente pensar macro, milhares, talvez, né, provavelmente milhões, talvez bilhões de pessoas vivendo uma vida que não queriam estar vivendo por conselhos, regras, advertências, admoestações de pessoas externas vivendo outras realidades que não a existência daquela pessoa. Não é à toa que a maioria dos místicos e dos seres despertos falam: olhe para você, siga seu coração, o famoso clichê aí dos filmes, né? Esses, ai, que eu faço? Siga seu coração. Então, mas será que nós seguimos? Ou no fundo, no fundo, no fundo, quando tomamos uma decisão, está imbuído num sentimento de não quero magoar, decepcionar, tenho que dar valor a uma palavra, um conselho de outra pessoa, entende? Então, que esse vídeo, de alguma forma, possa ressoar a entender e a gente pensar com mais acuidade, digamos assim, porque é a nossa existência que está pulsando, não é a dos outros. E, no entanto, muitas vezes a gente cai, e falo por mim mesmo, nas palavras, conselhos de pessoas que não estão vivendo a nossa vida, porque é óbvio, não tem como. E então, os conselhos, em resumo desse vídeo, é que os conselhos são inúteis. Quem dá um conselho a partir é qua ó, um exemplo que me veio aqui agora, assim, uma analogia. Imagina que um daltônico quer dizer o que é o verde ou laranja para alguém que enxerga, eh, corretamente. Não, é muito delicado falar isso, porque a realidade é o que ela é. Então, o daltônico não está vendo errado, ele está vendo de uma outra conjuntura de realidade. Mas, como a gente cria uma norma, uma normalidade, o que desvia da norma é anormal, está fora da norma. Então, o daltônico seria o errado, digamos, hein, né, entre muitas aspas. Mas digamos que o daltônico queira dizer o que é o verde ou o laranja, que são cores que ele tem destoando do resto da interpretação das outras pessoas. E é assim que nós estamos muitas vezes vivendo. Uma pessoa daltônica em relação à nossa realidade diz por onde devemos olhar e como devemos olhar o verde ou o laranja, enfim, as cores que os daltônicos têm distorções em relação ao normal, entre muitas aspas. E aí, esse tipo de pessoa acaba, maior ou menor grau, às vezes influenciando decisões de vida e tomadas de caminho que talvez não façam sentido para aquele tipo de pessoa que está vivendo aquilo, entende? De novo, é como se o daltônico estivesse ensinando uma pessoa que que vê dentro da normalidade como ver o laranja e o verde. Tem como isso, de alguma forma, dar certo e funcionar? Sendo que são realidades e perspectivas e caminhos, e é isso que eu estou chamando de cidade ou fractal. Uma cidade no sentido que você habita para além, não é São Paulo, São Sebastião, assim, não é é a cidade cósmica em que você habita e os acessos que você tem conscienciais a partir dessas cidades cósmicas, não físicas como nós estamos acostumados, certo? Então ficamos por aqui e espero que esse vídeo aí encontre eco na sua alma, que você de alguma forma perceba e crie consciência para não ofertar conselhos aos outros e também não receber. Se alguém lhe ofertar, você diz: agradeço, agradeço suas palavras, mas ou não precisa nem sequer dizer, basta, ok, mas não levar essas palavras como uma
coisa a ser realmente considerada, porque são realidades e visões completamente distintas, tá bom? Obrigado aí por mais uma visualização aí de vídeo, espero que de alguma forma tenha enriquecido e trazido alguma perspectiva diferente. Qualquer dúvida, comentário, traga aí e até mais.